Sejam muito bem-vindas e bem-vindas ao Farmácia em Prosa, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Esse é o nosso primeiro episódio e esse é um presente aqui do CRFGO para você, farmacêutico, farmacêutica e toda a sociedade em geral. Nós vamos falar sobre temas diversos com o intuito de que esse conhecimento seja compartilhado. Eu sou Maiara da Costa, jornalista aqui do Conselho, e eu vou acompanhar vocês nessa trajetória. E eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados especiais, desde já agradecer a cada um de vocês. Eu estou aqui com a Flúvia Pereira Amorim da Silva, que é mestre em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Goiás e graduada em Enfermagem pela UFG também. Atualmente, Flúvia é superintendente de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. Seja bem-vinda, Flúvia. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu estou aqui também com a Gisela Santana Honório de Paiva, que é farmacêutica bioquímica, pós-graduada em Gestão de Serviços e Sistemas de Saúde também pela UFG, pós-graduada em Cosmetologia pela Faculdade Oswaldo Cruz e pós-graduada em Qualidade e Segurança do Paciente pelo Instituto Sírio-Libanês. Atualmente, Gisela trabalha na gestão da assistência farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e também compõe o Grupo Técnico de Saúde aqui do CRFGO. Seja bem-vinda, Gisela. Muito obrigada por ter aceito o convite. E também temos aqui o nosso outro convidado, que é o Daniel Jesus de Paula, mestre em Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia Farmacêutica pela PUC, farmacêutico analista efetivo da Indústria Química do Estado de Goiás e também é conselheiro efetivo e diretor secretário-geral aqui do CRFGO. Muito obrigada, Daniel. Seja bem-vindo. Então, hoje o nosso tema vai ser justamente para a gente falar sobre a dengue, sobre a zika e sobre a chikungunya e para que a gente possa compartilhar essas informações para que tanto a sociedade quanto os profissionais da saúde saibam o que deve ser feito no combate dessa doença. Então, eu gostaria de começar aqui a nossa conversa com vocês justamente perguntando isso. O que é a dengue? O que é a chikungunya? O que é a zika? Né? Tanto desse olhar científico que todos vocês três têm e nesse olhar também de profissional da saúde. Pode ser a Flúvia? Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né, no Conselho Regional de Farmácia. Eu falo que o Conselho Regional de Farmácia tem sido nosso parceiro já há muito tempo, né, nesses desafios que a gente tem na saúde pública. E eu vejo a importância dos conselhos profissionais, principalmente da área de saúde, estarem unidos, né, sempre e fortalecidos e uníssonos nesse momento, né? É importante que todos falem a mesma coisa. A gente viveu situações muito difíceis com a pandemia de Covid, né? Com muita contra-informação e acho que foi um legado que o aprendizado que a gente teve e que não deveríamos repetir os mesmos erros. Então, trabalharmos realmente da melhor forma possível, trabalhando sempre com a melhor informação, a informação correta, né? Fidedigna, com fonte confiável. Então, é um prazer. Então, vamos lá falar sobre, né, as arboviroses, né? Que são essas três arboviroses, que são as que mais têm acometido a nossa população, não só em Goiás, mas no Brasil, e dizer que tanto dengue, né, quanto chikungunya, quanto zika, né, são doenças transmitidas por vírus, né, causadas, na verdade, por vírus, transmitidas pelo Aedes, né, pelo Aedes, que é o vetor, né, a gente fala assim que é o nosso calcanhar de Aquiles, é o Aedes, porque a gente não consegue mais erradicar esse mosquito. Eu falo isso porque quando eu entrei em 98 no estado, né, eu formei em 98, e em 98 já comecei a trabalhar em vigilância no estado. E quando eu entrei no estado, a gente tinha um programa de erradicação do Aedes. Tinha esperança. Gente, eu entrei, chamava PEA, então era um programa do Ministério, que era um programa de erradicação do Aedes. Eu falei, gente, que coisa boa, né? Vamos conseguir erradicar. Utopia, sonho. Então esse programa ainda não existe mais. Quem não conheceu os rapazes da Bolsa Amarela? Não, mas diz que agora já juntaram e falou assim, vamos erradicar os humanos. Que estão já com 3 vírus e estão cada vez melhores. Bom, então são doenças, né, que tem uma sazonalidade, né? Aqui em Goiás, a sazonalidade ela começa geralmente no mês de outubro e vai até abril, que é um período chuvoso e com maiores temperaturas. Os sintomas são muito parecidos, né? Os sintomas iniciais das 3 doenças.
Depois, com a evolução, né, com o passar do tempo, a gente tem algumas diferenças, mas isso só o profissional, né, lá na unidade de saúde vai ter condição realmente de avaliar e monitorar, mas que os sintomas principais são febre, né, a maioria dessas doenças começam com febre, dengue, chikungunya, uma febre mais alta, zika, pelo que a gente tem uma febre mais baixa, isso é o que a gente tem monitorado, mas todos com febre, cursam com dor no corpo, prostração. A zika, um pouco menos do que a gente vê em chikungunya e dengue, uma prostração menor. A zika tem mais exantema, que é aquele prurido, né? A gente fala, a população empolou o corpo, né? Empola mesmo, né? O corpo fica empolado, coça. A zika a gente vê isso com mais frequência, mas também a gente vê com dengue e chikungunya, principalmente dengue, depender do sorotipo que está circulando. Então, são doenças muito parecidas. No começo, a gente preocupava muito só com dengue. Porque não via morte por chikungunya? Não via morte por zika. E essa situação ela tem mudado. Então, hoje a gente tem morte por chikungunya, sim. E a gente tem, no caso da zika, a nossa grande preocupação, que são as gestantes. Né? Porque, inclusive, foi uma pesquisadora goiana, a doutora Celina Turki, que foi, inclusive, minha orientadora do meu mestrado, que conseguiu fazer associação entre a zika e a microcefalia, comprovando que, realmente, o que estava causando microcefalia daquelas crianças da região Nordeste naquele momento era a infecção pelo Zika vírus, principalmente no primeiro trimestre. Então, na Zika, a nossa preocupação são as gestantes. Para a chikungunya, a nossa preocupação é a duração da doença, porque ela pode ser prolongada, durar semanas, meses e até cronificar. E essa cronificação se dá principalmente nas articulações, né? Nesse processo inflamatório, nessa dor articular, que ela acaba sendo até incapacitante em alguns casos. Então, nos preocupa, no caso da chikungunya, essa incapacidade gerada pela doença, a pressão no serviço de saúde por muito tempo, que a pessoa fica doente por mais tempo. E dengue nos preocupa a gravidade, né? Porque o maior número de óbitos ainda é por dengue. Né? Então, são 3 doenças que, nesse momento, é a nossa grande preocupação, não só em Goiás, mas no Brasil como um todo. Né? Aí, sem falar da Covid, porque hoje o tema não é Covid, a gente fala fora das arboviroses. Sim, mas agora você trouxe uma informação importante, e isso junta muito com o que a gente tem aqui de informações também do Ministério da Saúde, né? A gente tem percebido um aumento desses casos desde o ano passado em relação a esse ano também, tanto de dengue, como chikungunya, como zika. A que se deve esse aumento de casos? Bom, a gente tem vários fatores que interferem, né? Mas o que tem chamado a atenção, e até foi um alerta da própria Organização Mundial de Saúde em agosto do ano passado, foi quando a gente começou a emitir o alerta para os municípios, que o El Niño e o aquecimento global traria o aumento das arboviroses. E não só para os países ali que estão entre os trópicos, mas para outros países que até então nem tinham essa doença. Exemplo, da Europa, alguns países da América do Norte. Então, a mudança climática, o aquecimento global, ele já vinha trazendo essa mudança. E o El Niño, esse ano, ele foi assim, um dos fatores que realmente interferiu muito nesse aumento de casos. Por quê? Aumento de temperatura, que é o que o mosquito precisa para eclodir os seus ovos. Então, temperaturas ali acima de 25, 26 graus, né? A cada 3 graus aumenta ainda mais a capacidade daquele ovo se transformar no mosquito adulto. Então, isso interfere. E na vida do mosquito também. Quanto mais quente, mais tempo ele fica ali transmitindo. Em média, hoje, são 45 dias que um mosquito ele vive, né? Depois da sua fase adulta e pode ir transmitindo durante esse tempo. Então, as questões climáticas, elas, assim, a tendência, né? Vários especialistas falam isso, é cada vez mais a gente ter aumento não só das doenças que nós já conhecemos, mas introdução de novas. Então, nós temos mais 2 arboviroses que estão no nosso radar. Gisela, eu gostaria de saber de você o que situações como essas, quando a gente enfrenta esse aumento de casos de dengue, de chikungunya, né, de arboviroses, o que isso impacta na rotina, por exemplo, de um profissional da saúde, né, um profissional farmacêutico? O que isso muda na rotina de vocês em relação à sua experiência profissional? Na verdade, assim, o profissional, a gente fala, principalmente aqui do estado de Goiás, a gente já tem que estar acostumado com essas doenças, né? Dengue não é novidade pra gente, zika não é novidade pra gente, chikungunya a gente já começou a aprender com ela já há algum tempo, né, Flúvia? Então, assim, o que muda é que o serviço, ele vai receber mais usuários, né, naquele momento. Mas o manejo, a forma de lidar com esse paciente, ele já é conhecido dos profissionais, uma vez que Goiás é uma região endêmica, né? A gente já sabe que vamos ter essa doença circulando no nosso meio, principalmente em determinadas épocas do ano, onde o clima é mais favorável para a reprodução do vetor, né?
Então, assim, o profissional de saúde ele tem que estar preparado, né, para saber identificar esses sintomas, para saber fazer uma triagem, para fazer uma condução, para fazer as orientações básicas, principalmente relacionadas à hidratação desse paciente, né? Que no caso da dengue é primordial que o profissional de saúde ele saiba informar sobre essa hidratação, porque a gente sabe que o curso da doença vai depender muito se o paciente ele começou essa hidratação em tempo oportuno. Né? Então, é basicamente isso. E o serviço tem que estar preparado em termos de abastecimento de medicamentos, né? Profissionais de saúde naquele momento. Claro que podem acontecer situações inesperadas. A gente estava aqui conversando que nós já passamos feriado ligando para saber onde que estava o caminhão de soro, né? Para chegar, porque a gente tinha processos para chegar e ainda não tinha chegado. Já fomos para a imprensa, né, Flúvio, ensinar a fazer soro caseiro, porque o sais de reidratação estava em falta no mercado. Então, essas situações afetam muito os atendimentos dentro do serviço de saúde, né, mas com bom planejamento e a gente já sabendo, né, que isso vai acontecer na nossa região, a gente já está preparado para esses casos. Você mencionou uma coisa agora interessante, que é justamente isso, que todo ano a gente sabe que a dengue vai vir com tudo, né? A dengue, a zika, a chikungunya. Mas para o pessoal de casa, né, para que eles possam entender como que é essa diferença de uma doença que ela é considerada epidêmica para uma doença que ela é considerada endêmica ou ainda para uma pandemia, que é o que a gente viu agora recentemente com a Covid, né? O que tem de diferente nesses termos? Então, vamos lá. Quando a gente fala epidemia, né, a gente tem hoje, infelizmente, a gente tem algumas ferramentas que nos possibilitam falar que aquela doença está em epidemia ou não. Então, a gente tem como monitorar, por exemplo, o número de casos, a gente fazer um cálculo de qual que é o número de casos esperados, né, por semana epidemiológica. Em dengue, a gente utiliza muito isso. E se aquele número de casos ele ficar acima do esperado, né, por um determinado tempo, a gente já pode falar que ali estamos numa situação epidêmica. Então, a epidemia é quando você tem um aumento além do esperado, né, daquela determinada doença. Ou uma doença que não está circulando e passa a circular. Aí eu não preciso de aumento, basta um caso. Vou dar um exemplo. Poliomielite. Um caso, por exemplo, quando você tem 0, um é maior do que 0, é uma epidemia. Então, a impressão do geral que a epidemia pode ser uma coisa... Não, se você aumentou de um ano para o outro, você está em epidemia. Exatamente. Então, epidemia é isso. Aí tem gente que fala surto. Geralmente a gente usa surto quando é algo muito localizado, né? Então, numa escola, num espaço geográfico menor. Né? Entre os epidemiologistas tem muita discussão que se é surto epidêmico, se é epidemia, mas a gente utiliza, né, no nosso dia a dia surto quando é algo muito localizado. Escola, numa festa, numa empresa. Epidemia quando é algo que o espaço geográfico é maior, né, a extensão é maior e está acima do esperado, a gente usa epidemia. Pandemia, quando está presente em vários continentes. Quando não é só de um país, não é só de uma localidade, você começa a ter vários continentes, né, com a mesma doença acontecendo, que aconteceu inclusive com a Covid. E a endemia, quando você tem o número de casos praticamente o ano inteiro. Para dengue, hoje a gente fala que dengue já é uma doença endêmica. Para Goiás, ela é endêmica, com picos epidêmicos em determinada época do ano. Porque a gente tem dengue o ano inteiro. Até 2000, a gente zerava casos no período seco, que via ali de julho, agosto, setembro, zerava. Até o ano 2000. Então, a gente não tinha caso notificado. De 2000 para cá, isso mudou muito. Então, a gente tem dengue o ano inteiro. Com aumento de casos no período do verão. Mais tendo casos. Por isso que é endêmico, mais com... Lá, né, epidêmico? Em alguns momentos. Perfeito. Bom, gente, agora a gente vai para o segundo bloco, que é sobre cuidados e prevenções. E eu gostaria de saber aqui do Dr. Daniel, né, como que a sociedade ela pode combater essas doenças? Fantástico. É muito bom, né, debater junto com a Fúvia e a Gisele, que elas têm uma visão muito bacana e a gente vai viajando. E uma das coisas mais interessantes é que a vida inteira, principalmente as pessoas que são negacionistas, elas têm mania de falar assim, é uma questão de clima, nós não temos o que fazer. Sempre é uma questão, tá no mundo inteiro, o que é evitável, a gente tem que evitar. Então, a gente tem como evitar a chuva e o clima quente? Não, só Goiás é quente
chuvoso. Então não tem. O que pode se evitar? Aquilo que se já fala na televisão e o que a gente não cansa de fazer. Eu acho que os resultados estruturais, né, por exemplo, de saneamento, de cuidados, de tirar água parada, de fazer o foco. E hoje o que tem se tentado em diferentes locais, né, aplicar o fumacê, veneno, água sanitária, todos esses cuidados individuais, eles são importantes. Então, o cuidado individual para evitar a água parada, a água que o mosquito gosta, e não adianta revisar calhas, essas questões que são individuais, elas precisam ser inicialmente de forma individual, igual foi na Covid, é a mesma coisinha, né? A conscientização individual, né? A formação, a educação e aquilo que a gente está fazendo aqui, aquilo que você faz constantemente. No final das contas, o cidadão, ele se defende. Ele precisa aprender a se defender, porque existe um fator da nossa cultura que o gestor tem... Não, o gestor ele precisa da capacidade. Né? É paternalismo, alguém tem que cuidar, alguém tem que me... Não, capinar o lote. E é bom que todo mundo vê o capinar do lote do vizinho, mas eu não vejo a minha plantinha, eu não vou... Então, a gente precisa de uma cultura de educação. E o problema não é só a classe mais trabalhadora baixa ou o bairro mais pobre, não. O problema está em todas as classes na educação. Então, aquele projeto de erradicação, eu acho que é muito improvável que se erradica uma espécie que é quase nativa. E, às vezes, a tentativa com pesticidas que a gente tentou gera cepas muito mais resistentes, cepas muito mais virulentas do que os cuidados individuais. Né? E aquilo que você falou, Gisele, perfeito, uma boa alimentação, a pessoas imunocompetentes, pessoas bem hidratadas, com qualidade, elas vão passar por isso e talvez entre no processo de janela imunológica de uma forma de resistência imunológica maior. Mas, infelizmente, não é com ações globais, com um bom secretário ou com um bom ministério. São ações individuais de educação da população. Então, eu acho que essa discussão é muito legal. E você, como professora, e vocês que educam bem, eu acho que é isso. Se a gente conseguir fazer as pessoas verem que isso, enquanto não resolver o problema individual na casa das pessoas, a gente não vai ter. E os cuidados são esses, que eu não vou nem ser redundante de falar, mas eu acho que o ponto é esse. Educar as pessoas para que as pessoas se cuidem melhor. E cuidando de si, daquele espaço, a gente falou muito isso no briefing, né? Aquela questão de opções individuais de cuidado, não sendo medicamentos alopáticos sem comprovação, não sendo medicamentos que não podem ser utilizados no período da dengue. O farmacêutico, ele é responsável por orientar, principalmente na automedicação consciente. Nós temos medicações como paracetamol de pirona, que as pessoas às vezes, eles não prestam, o bom é o corticoide, o bom é o ibuprofeno, é o cetoprofeno, é o aspirina. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa educar a população. E até mesmo, né, em não se automedicar quando a doença está progredindo. Eu falo muito isso. Às vezes a mãe fica muito tranquila quando a febre do neném abaixa. Às vezes, ela baixar a febre do neném, né, dando doses super terapêuticas ou supraterapêuticas para o neném, ela pode dormir tranquila, mas a criança está dormindo com um problema de intoxicação e o problema viral vai continuar. Então, por isso que a capacidade do serviço público, né, a adequar isso, e principalmente a população entender sintomas e entender a história natural da doença, até descarrega. E mesmo porque para a dengue, o agravamento vem depois que a febre baixa. Então, assim, é isso. A gente tem que falar dos treinamentos dos profissionais. A mãe tem uma criança, e a mãe fala, agora a febre baixou, eu tô tranquila. Nossa, agora, pelo contrário, para a dengue, é nesse momento que ela tem que ficar alerta e voltar com uma criança para a unidade de saúde. Porque nesse momento que os sinais de agravamento eles começam a aparecer, que cerca de 30% a 40% das pessoas infectadas é que desenvolvem sintomas. A maioria, ou seja, ela se infecta ou tem sintomas muito leves que passam despercebidos, ela não tem sintoma nenhum. E isso é um problema para a transmissão, porque mesmo não tendo sintoma, ela transmite para o mosquito e o mosquito vai continuar transmitindo. Mas tem muita gente que não tem sintoma. Então, por exemplo, se eu acho que eu estou com sintomas da dengue, né? Que é, como você falou no início do nosso podcast, aquele mal-estar, aquela febre, aquela sensação de dor no corpo, o que eu devo fazer? A orientação que a gente dá hoje é procurar o serviço de saúde. Por quê? A gente fez uma análise dos óbitos que tem acontecido em 2024 aqui no estado de Goiás. A grande maioria, isso dá mais de 80%,
entre a data do início dos sintomas e o óbito está dando menos de 6 dias. Isso é bem rápido, muito rápido. Então, isso é uma característica desse sorotipo que está circulando. A gente está vendo isso no Distrito Federal, a gente está vendo isso em outros estados. Então, é uma doença que está evoluindo para a gravidade de uma forma muito rápida. Então, a orientação, por isso que às vezes, assim, a depender da situação epidemiológica, a gente muda a recomendação. Nesse caso, o que a gente está falando agora, iniciou sintomas, febre, dor no corpo, prostração, dor de cabeça, já iniciar a hidratação, já em casa, bebendo muita água e ir para a unidade de saúde. Porque o agravamento, a evolução para a gravidade, ela pode ser muito rápida. E foi engraçado essa coisa da hidratação, eu notei, né? A gente, quando é ruim falar que a gente é velho, mas eu sou. Não, a gente fala que é experiência. Porque você formou em 98, eu formei em 99, então é muito... A gente nem faz muita conta, mas quando eu entrei na IQEG, eu fui estagiário, depois eu entrei como farmacêutico, a gente produzia demais soro para reidratação oral. A gente produzia milhões de unidades, era o produto que mais a gente saía. E as pessoas sempre falavam num ponto: esse produto é prejuízo. E é engraçado, né? A gente tava falando isso. Eu acho que o prejuízo maior é uma vida, né? E sendo que o ponto crucial não é uma medicação alopática, mas é sim manter... Cara, é uma medicação barata que provavelmente, por alguém, ela pode considerar, a embalagem é caro, tudo, mas uma vida, ela tem um valor imenso. Então, quando as pessoas falavam isso, eu lembro, eu era muito jovem, às vezes nem tinha argumentos para falar, mas é como às vezes a gente pensa que o bom é o caro, né? O anticorpo monoclonal, a gente quer alguma coisa cara para resolver coisas que o preço é pequeno. O cuidado, a hidratação, às vezes é tão barato que poderia estar evitando gastos muito grandes, que uma UTI é muito caro, né? Uma morte é inominável o preço, principalmente daqueles que ficam. Então, eu nessa sua fala, eu vejo isso. A hidratação, né, é talvez o ponto principal desse processo. E há uma tendência, né? A pessoa, quando está com dengue, ele recusa. Há uma característica. O paciente com chikungunya e dengue, que eu já notei, ele recusa a água, principalmente quando é criança. Então, esse ato de recusar água já é um ponto muito de alerta para procurar, né, e com certeza aí fazer a hidratação parenteral. O profissional de saúde vai estar preparado. E eu acho que é importante, assim, as pessoas entenderem por que a gente fala, né, que tem que hidratar, né? Por que as pessoas falam? Porque a gente tinha um termo que usava antigamente que era dengue hemorrágico. Então, as pessoas entendiam que para falar que estava grave por dengue, tinha que estar sangrando nariz, boca. E não é isso, né? Então, assim, com o tempo a gente vai aprendendo também. Então, o que a dengue, o vírus, na verdade, ele causa? Ele aumenta a permeabilidade dos vasos, né? Principalmente dos capilares. Então, é como se as nossas veias fossem uma mangueira e o vírus fosse lá e causasse vários furinhos. Ou então, se você pegar aquele tecido que você puxa, que aí aumenta a trama fica cheia de buraco. É isso que acontece com os nossos vasos, é isso que o vírus faz. Então, por isso que a gente fala que a pessoa tem que se hidratar, porque ela perde líquido. A gente fala que perde para o terceiro espaço. Então, sai o líquido da veia, né, das veias, dos vasos, e vai para o tecido. Então, a pessoa fica com ascite, a barriga às vezes aumenta, vai líquido para o pulmão. Então, a gente tem essa descompensação. É por isso que a gente fala para a pessoa se hidratar. Porque quando hidrata, é muito interessante, porque a partir do momento que você vai hidratando, a pessoa vai equilibrando a volemia, a quantidade, né, o volume de sangue que está ali, e ela estabiliza. Se ela não hidrata, ela morre por choque hipovolêmico, que é a diminuição do volume, né, nos vasos. Então, olha para você ver, então, e é simples o tratamento. Sim. Outro ponto importante também que a gente tem visto nesses últimos dias é o aumento da procura por repelentes nas farmácias. Aqui em Goiás, por exemplo, a gente tem informações que alguns repelentes em algumas farmácias já estão faltando. Essa ação, ela é preventiva contra a dengue? Ela é uma ação preventiva e muito válida, né? Porque uma vez que a gente está falando que a doença é transmitida por um mosquito, e eu estou usando uma substância que vai, né, fazer com que esse mosquito não me pique, então já é uma ação de prevenção. Então, ela é uma ação válida, né? Hoje a gente tem aí 3 principais ativos no mercado, que é o IR3535, a icaridina e o DIT, né? A gente ouve muito falar. Existem muitos mitos em cima do DIT, né? Porque não pode criança, porque não pode a gestante. E o que vai variar muito aí dentro desses repelentes que a gente tem no mercado? A gente tem que observar muito em termos de concentração, né? Porque a concentração do ativo é que vai levar também ao tempo de duração que eu vou ter que reaplicar esse repelente, né? Então, aí, os 3, eles são considerados seguros.
cada um dentro da sua faixa de concentração. O DIT ele só é recomendado para crianças a partir de 2 anos e também na determinada concentração. E nós temos aí, ele é o ativo mais estudado, né? O que mais a gente tem estudo sobre ele, inclusive a gente tem um estudo sendo desenvolvido aqui, né? Se o Dr. Daniel quiser falar um pouquinho também, mas é uma ação muito válida, sim. É economicamente também barata, né? Repelente não é uma coisa cara. E eu acho muito válido, principalmente, a gente caprichar nas crianças também, né? Porque a gente vê, como a Flúvia já falou, a parte da internação das crianças tem sido um pouco mais grave, né? Então, a gente tomar cuidado com as crianças também nesse momento. Eu geralmente faço um trajeto, gente, que é aqui de Goiânia para Brasília, né? Ou seja, é um dos estados também que mais estão tendo aí esses casos de dengue. E gosto muito de usar vestido, né? Mostrando os braços. E aí a gente já fica naquele desespero que a gente não deve ter, mas que a gente fica de, meu Deus, vou tomar banho de repelente. Então, eu queria agora, Gisela, que você comentasse um pouco como que se deve usar o repelente, assim, em relação à reaplicação, né? De 2 em 2 horas, ou não tem isso, ou por exemplo, na hora que você achar que você vai ter contato com um sítio, uma fazenda, como que é isso? Ou no dia a dia mesmo no trabalho, qual é a orientação que os farmacêuticos dão para o uso do repelente? Na verdade, cada produto ele vai ter uma especificação do tempo de duração dele. Então, dependendo do repelente que você comprar, você vai precisar verificar lá no modo de usar o tempo de reaplicação desse produto. Então, a gente tem produtos desde 2 em 2 horas até 10 em 10 horas, né? 12 horas. Então, vai variar muito do produto que você está comprando. Até tem uma indicação que se você utilizou o protetor solar, né? Que você espere um pouquinho e depois você passa o repelente. Você não pode passar o repelente e depois passar o filtro solar, porque aí você tira a ação do repelente, né? Então, quem tem costume aí de utilizar o filtro solar não só no rosto, em outras áreas do corpo, né? Exatamente. Então, passa o protetor, espera um pouco e aí depois você bate o repelente, e não ao contrário. Se você fizer o contrário, não vai dar certo. Bom, gente, esse assunto, ele realmente instiga muito, né? A gente gosta muito de falar sobre ele, e até porque é o que a gente está vivendo. Mas, infelizmente, tudo que é bom termina e a gente já vai ter que ir encaminhando aqui para o nosso terceiro bloco. E a gente vai falar agora sobre uma coisa que tem chamado muita atenção nessas últimas semanas, que é essa possibilidade que se tornou realidade, que é a vacina contra a dengue, né? A vacina contra a dengue tem um nome muito interessante, eu estava até conversando com a Flúvia hoje mais cedo, né? O nome da vacina é Qdenga, né? Na verdade, Qdenga, e foi desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda Pharma. E a pergunta que não quer calar é, essa vacina, ela é segura? É o que a gente mais ouve por aí, principalmente na internet, nos comentários, né, de qualquer publicação que a gente ouve falar sobre dengue, se a vacina é segura, se ela não tem efeito colateral. Então, eu gostaria agora que vocês falassem um pouquinho sobre essa vacina. Você Vamos lá. Essa vacina, assim, primeiro dizer que o quanto a gente fica feliz. Eu me lembro muito bem que eu participei de um simpósio de imunização há uns 15 anos atrás, lá em Gramado. Eles falando dos estudos da vacina e das fases iniciais da vacina contra a dengue, né? Então, assim, depois de tanto tempo, que bom que a gente tem a vacina hoje. Então, essa é uma vacina... É a segunda vacina liberada no Brasil. Então, a primeira vacina que foi liberada foi a da Sanofi, que é a Dengvax, né? Essa primeira vacina, ela depois de algum tempo, foi observado que só podia tomar quem já teve dengue, né? Então, porque eles observaram algumas questões em relação às pessoas que nunca tinham estado em contato com o vírus, tomava vacina. Quando ela entrava em contato com o vírus pela primeira vez pós-vacina, ela tinha possibilidade de desenvolver formas graves, porque o organismo entendia como se ela estivesse tendo a sua segunda infecção. Porque isso é como em dengue. A segunda infecção tem uma chance de causar uma forma mais grave, né? Pela fisiopatogenia do vírus. Então, o que acontece? Tivemos a Dengvax que o Ministério não incorporou porque tinha essa questão. Só podia tomar quem comprovadamente já tinha tido dengue. Aí agora nós temos a vacina Qdenga. Eu falo isso muito, né? Principalmente pós-Covid. Todo e qualquer medicamento, produto de saúde, né? Vacina, para ser utilizado, eu vou falar pelo Brasil, mas isso acontece em outros países do mundo,
eles passam por uma criteriosa avaliação das agências reguladoras. Principalmente segurança e eficácia. São os 2 pontos principais que as agências reguladoras avaliam para se liberar um medicamento, para se liberar, né, uma vacina ou um produto para a saúde. Então, a gente tem segurança de falar que a gente está usando uma vacina, sim, que é segura e eficaz. Primeiro, porque já há mais ou menos 5 anos ela está sendo utilizada em países da América Central e da Ásia, como fases do estudo, mas já tem, a gente chama de follow-up, né? Tem um segmento aí de quase 5 anos já de pessoas que tomaram, então tem argumento, tem evidências suficientes para falar que ela é segura e eficaz. Então, pronto, esse é o primeiro ponto. E isso vale para a vacina da dengue, da poliomielite, da tríplice. É importante reforçar, né, Flúvia, igual você falou, que já vem sendo estudada há bastante tempo, não é uma vacina que surgiu agora, dengue já é uma doença antiga, né, que a gente conhece, então já vem um estudo prolongado, então acho que traz mais essa segurança para a população, né? Sim. E quem que pode tomar essa vacina? Bom, vamos lá. Os estudos, né, feitos pelo laboratório, eles trabalharam principalmente com população até 16 anos, tá? Mas, de acordo com os resultados, eles conseguiram extrapolar, né, a segurança e eficácia para até 59 anos. A Anvisa liberou para 4 até 60 anos de idade para ser usada no Brasil, tanto que as clínicas privadas estavam trabalhando com essa faixa etária, de 4 a 60 anos de idade. Quando o Ministério da Saúde fez o contrato, o laboratório não tinha condições de fornecer nesse quantitativo para o Brasil. Então, a CETAI, que é uma comissão técnica, né, de assessoria para o Ministério da Saúde, tem vários especialistas, acharam por bem acompanhar a recomendação da OMS, que fala que deve ser usada preferencialmente de 6 a 16, porque é uma faixa etária onde tem muita hospitalização, né, principalmente se for o sorotipo 2, que é esse que está circulando no Brasil. Então, o Ministério acatou, então vamos trabalhar de 6 a 16. Quando foi falar com o laboratório e viu a quantidade, não dá para trabalhar 100% da população de 6 a 16. Então, eles tiveram que ainda reduzir dentro desse grupo, criar um subgrupo que é de 10 a 14 anos. Então, esse é o grupo que vai ser trabalhado no Brasil, não vai ser no Brasil como um todo. Então, tem estados que não vão receber vacina, exemplo, o Rio Grande do Sul, porque teve que realmente priorizar os estados onde tem grande circulação, onde tem dengue 2. Dentro dos estados, não são todos os municípios. Goiás é o estado com o maior número de municípios, que vai receber até pela sua história epidemiológica, né? São 134 municípios que receberão a vacina para trabalhar de 10 a 14. Estamos começando com 10 e 11 anos e vamos, à medida que as doses forem chegando, a gente vai avançando até os 14 anos de idade. Uma coisa interessante, Mayara, quando a gente fala da vacina, a capacidade de produção de um biológico ela é muito menor do que a capacidade de base química. Então, conseguir... na Covid... A Covid foi um caso excepcional, uma coisa... Inclusive, os processos de estudo e liberação foram diferentes. Talvez o que a gente aprendeu na Covid-19 fez com que essa vacina pudesse dar uma acelerada e outros que vão ser lançados. Por etapas, né? A cada Covid não por uma etapa. Não por mas assim, mas nos ensinou a fazer isso. Mas assim, de alguma forma, a população ela não pode ficar tranquila. Acreditamos que, principalmente em populações, né, que estão em grupos epidemiológicos, a gente está vendo um descontrole e parece-me que isso gera, inclusive, problemas gravíssimos para o sistema de saúde. Então, toda doença, e eu falo isso com um cara que já tem um tempinho de saúde pública, não diretamente com vocês, mas indiretamente na produção, mas a gente já notou que toda vez que abaixa a guarda, é ali que a gente vai ter o problema. Lembrando que a vacina, ela tem um tempo também, desenvolveu vacina para um subtipo, vai ter que outro tipo. Essa luta não vai acabar. E essa luta, ela precisa, então, a população precisa continuar. Quando que a gente vai viver uma vida normal? A vida normal é conviver com os problemas e adaptar deles a cada momento. O mosquito não vai acabar, eu concordo com você, né? Na verdade, eu acho que o mosquito está quase vencendo a guerra, ele está quase acabando, mas a gente tem que conviver com esse processo. E, como tudo na natureza, ele vai continuar vivendo na onde que ele foi vetorizado, a natureza desenvolveu para evoluir, que não são nas matas, nas questões... questão que você falou, maluco. A urbanização trouxe essas doenças pra gente que estavam... Arbovirose, o nome já tá meio... onde que tinha... Quando a gente tem muita floresta, muita coisa, é legal. É engraçado, a gente não fala muito que a culpa pode ser do desmatamento da mata ciliar, da desmantelação do cerrado pela agricultura, mas tem uma ação.
É maluco, porque às vezes a gente tá falando isso, as pessoas vêm com viés ideológico. Não, sem viés ideológico. A gente tirou, né, aquele mosquito que é importante na natureza ali. Ah, professor, então você tá falando que o mosquito tem uma função de viver? Tem. Agora, ele precisa do local. É igual toda infestação. Esse dia estava infestado o rato lá. Existe na natureza esse processo. E a gente tem que entender. A gente precisa proteger e tentar conviver com isso de uma maneira mais criteriosa possível. Por isso que o estudo é que leva a isso, né? A educação é o ponto-chave, inclusive, é uma das motivações nossa, até com um profissional de saúde que tem tanta desinformação. Sim, né? De pensar essas questões de saúde como um problema exclusivo da saúde. Isso eu não falando de forma, né, governamental. É até da sociedade. É um problema de todo mundo. Né? Quando a gente olha a arbovirose, muito ligado à questão ambiental. É sim, como você mesmo falou, Bruno, é o desmatamento. Porque grande parte desses vírus, vou dar o exemplo do Oropoucho. O Oropoucho estava lá na floresta, já tranquilo, na floresta. Zika vírus estava na floresta. Então, o que a gente começa a observar? Que começa a urbanizar essas doenças. Por quê? Vai desmatando, o vírus precisa manter, né? Ele vai procurar se manter. Né, vivo e sendo replicado. E o mosquito também vai fazer a mesma coisa, ele vai se adaptar. Então a gente precisa aprender como nós vamos lidar com isso de agora para frente, porque a tendência é piorar. Não estou querendo ser apocalíptica, mas são os cientistas, né, que mostram isso, né, que com o aquecimento global a tendência dessas doenças é aumentar o número e aparecerem novas. E é até importante, assim, a gente não causar pânico, né? Não adianta causar pânico na população, porque tem que correr para atrás de vacina nas clínicas privadas, né? Enquanto a gente tem aí essas medidas que a gente pode tomar dentro da nossa casa, né? Prestando atenção nos sinais de alerta da doença, né? Começou a sentir alguma coisa que está diferente, já procura um posto de saúde. E, como a gente falou, a medicação é barata, não tem muito mistério, né? Então, acho que, primeira coisa, não vamos entrar em pânico, né? Digamos assim, da nossa casa, não jogar lixo fora do lugar, né? Exatamente, tudo aquilo que vocês falaram no início, né? De cada um fazendo a sua parte, para que a gente possa juntos enfrentar essas doenças. Bom, gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês. O nosso tempo é curto, a vontade é ficar o dia inteiro aqui, mas não é possível, então vamos ver aí se a gente faz um podcast episódio 2, dengue, chikungunya, arboviroses. Mas eu quero agradecer também você aí de casa, que tem nos acompanhado. A gente vai falar sobre muito mais assuntos aqui também, diretamente do CAF, né? A gente vai falar de saúde mental, a gente vai falar de interação medicamentosa, e você pode também dar a sua opinião de qual tema que você quer ouvir aqui no nosso podcast. Então, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram é @CRFGO, no nosso YouTube é só colocar lá Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás e no Facebook também, e acompanhe a gente tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho.